Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. A questão que nós vamos abordar é a questão 122 do Livro dos Espíritos. Está no capítulo 1º, parte 2ª, dos Espíritos, do mundo espiritual, e como é esse mundo, né? E nós estamos especificamente estudando a progressão dos espíritos. Então, o tema da nossa reflexão de hoje está dentro desse campo, né, do conhecimento, que é a progressão dos espíritos. Então, a questão 122 é a seguinte, ela tem uma questão, depois ele tem outras duas subperguntas, né, relacionadas, e nós vamos refletir um pouquinho sobre elas. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Então essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos, procurando, né, analisar esse tema que envolve a progressão, né, o progresso dos espíritos. Então, aí a gente pensa, lá na criação, né, quando o espírito ainda não tem a consciência de si mesmo, né, então ele, como que ele vai escolher o bem, o mal, o certo ou o errado? Aí nós vamos lembrar o seguinte: enquanto nós somos seres irracionais, né, nós não temos um espírito inteligente, nós temos um espírito ainda em desenvolvimento. Então, ele ainda não tem consciência de si mesmo. Por isso, as reações dos animais são reações instintivas. Eles agem, né, os animais irracionais agem para satisfazer suas necessidades, e as reações são instintivas, em busca de se defender, em busca de reagir a um ataque, né, e buscar os seus meios de sobreviver. Então, o espírito do animal, esse espírito, se podemos chamar de espírito, né, ele é ainda embrionário, ele está em desenvolvimento, ele ainda não tem a consciência de si mesmo, e por isso que não há um raciocínio desses seres. Quando o espírito toma a condição nominal, lá no seu princípio, ele começa a ter a consciência de si mesmo. Como ele começa a ter a consciência de si mesmo, ele começa a desenvolver essa sua consciência, e à medida que ele tem a consciência, tem raciocínio, ele começa a fazer suas escolhas. Eu quero ir por esse caminho aqui porque eu acho que ele é menos perigoso. O espírito vai se desenvolvendo e começa a raciocinar. Por ali eu já sofri ataque, por aqui não tem. Então, dessa forma, o ser, né, espiritual primitivo, né, o homem primitivo,
o espírito que habita um homem primitivo, ele é um espírito que está nesse processo de desenvolvimento. E aí ele começa a fazer as suas escolhas. Ele começa a escolher. E, inclusive, dentre as escolhas, ele escolhe o bem e o mal, o certo ou o errado. E como que se dá esse processo de escolha? É algo que está dentro dele? Não. É como até hoje nós, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos trabalhando, buscando satisfazer aquilo que a gente considera importante para nós. Nós escolhemos trilhar um caminho ou outro. Muitas vezes não, a todo instante, nós estamos sendo influenciados por espíritos bons e espíritos maus. Essa influência de espíritos bons e espíritos maus, de acordo com a minha afinidade, vai definir se eu vou seguir o caminho mal ou o caminho do bem. Nós vamos escolhendo. Agora a gente sabe que isso não é algo eterno, que nós vamos seguir, escolher o caminho do mal, vou ficar eternamente. Não, porque nós temos consciência, nós temos capacidade de raciocinar e podemos, à medida que formos evoluindo, aprendendo, nós vamos corrigindo os nossos caminhos. Assim que se dá o processo de evolução dos espíritos. Então, o espírito, se ele segue o caminho do bem ou do mal, ele segue por escolhas que ele faz durante o seu processo de evolução, considerando as afinidades que ele tem. Então, uma pessoa que sente prazer em estudar, ler, aprender, ela vai buscar fazer escolhas que a levem. Aí é uma biblioteca, aí é livrarias, a pegar um livro emprestado para adquirir conhecimento. Outros preferem o bar, beber, bater papo, mais ociosidade. São escolhas que nós fazemos nesse processo de evolução, né? Então, à medida que eu faço escolha, essa escolha vai trazer para mim, certamente, uma consequência boa ou ruim para mim, e aí eu vou aprender pela dor ou pelo amor. E aí, aprendendo, a gente vai evoluindo. O processo de evolução vai se dando dessa forma, né? A pergunta 122A, que Kardec fez aos espíritos, é a seguinte: de onde vêm as influências que se exercem sobre o espírito, né? Sobre esse ser que está em processo de evolução. De onde vem? Dos outros espíritos. Nós vivemos num mundo e fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. Isso aqui no plano físico como no espiritual. Nós vivemos nos interagindo uns com os outros. E as influências boas ou ruins, elas se dão porque os espíritos buscam nos influenciar uns para nos ajudar, fazer com que a gente aprenda, cresça, chegue mais rápido ao progresso espiritual, que são os bons espíritos. Outros nos influenciam para nos prejudicar, porque eles sentem prazer em ver
nós cometemos os nossos erros, né? Demonstrarmos as nossas fraquezas, para muitas vezes nos dominar, nos influenciar mais ainda, cada vez mais, mostrando que nós somos, às vezes, pessoas frágeis e nos sentimos espíritos menores. Então, essas influências que nós recebemos são do processo natural de interação entre os seres. Sejamos nós encarnados, nós influenciamos uns aos outros, né? O encarnado influencia o encarnado. Os pais, com seus exemplos, influenciam seus filhos, os seus mais próximos, né? Se o pai e a mãe têm hábitos, por exemplo, de levar o filho a uma evangelização, fazer o culto do evangelho no lar, vai influenciando o filho, né? Aquele espírito do filho nesse caminho. Agora, se ele não procura esse tipo de ambiente, ele não tem interesse em ambientes mais harmônicos, ele gosta de ambientes mais pesados, ele acaba influenciando os filhos para esse caminho também. Você só dá festa em casa, os filhos vão buscar o prazer físico, não vão buscar o alimento para a alma. São escolhas, né? E influências que um encarnado faz por outro. Mas ao mesmo tempo que um encarnado influencia outro encarnado, nós, encarnados, podemos estar sendo influenciados por desencarnados. E influências boas ou influências ruins. Então, quando vem aquele pensamento assim na gente, hoje é dia do centro, nossa, eu preciso assistir a palestra, eu vou tirar um tempinho para mim me harmonizar, ouvindo, aprendendo. Um bom espírito certamente está te influenciando de forma positiva. Mas se por outro lado você está ali, aparece, hoje tem um evento, um jogo de futebol, acho que eu vou assistir jogo no centro, não. Eu vou lá vou ficar aqui mesmo, tô com preguiça, tô cansado. O espírito, de alguma forma, não quer que você evolua moralmente, adquira mais valores morais e está usando as suas fraquezas para te influenciar negativamente, né? Então, essas influências que nós sofremos, né, elas acontecem assim, entre encarnados e desencarnados. E olha, um encarnado influencia desencarnados. Existem espíritos encarnados, pessoas que, com as suas atitudes, acabam influenciando espíritos lá no plano espiritual a agirem como eles aqui. E é um processo de interação, influenciação entre os dois planos, é constante isso vai acontecer. Isso vem desde lá, que a gente tomou consciência e começou a usar a nossa vontade para fazer as nossas escolhas. À medida que a gente foi tendo a consciência, nosso raciocínio foi se desenvolvendo, nós passamos a ser influenciados de uma forma ou de outra, pelos bons e pelos ruins. E fazemos as nossas escolhas, erramos muitas vezes, acertamos outras vezes, e aqui estamos nesse processo de evolução, ainda espíritos
imperfeitos, né? Ainda espíritos que buscam melhorar, se tornarem seres mais espiritualizados, né? Com valores que nos engrandecem, porque são valores que Jesus veio nos ensinar. E a gente está aqui nesse mundo ainda, aprendendo muitas vezes com os nossos próprios erros e as consequências deles, né? A questão 122b, aqui do Livro dos Espíritos, fala sobre essa influência, né? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? A gente é influenciado só lá na origem? Os espíritos responderam que não. Segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Então sempre nós estamos sendo influenciados. E a gente tem influência de espíritos maus porque nós ainda aceitamos as suas influências. O dia que nós, evoluímos a tal ponto que a gente vai vir uma sugestão para a gente de um espírito ainda imperfeito, um espírito mau, nós não vamos dar ouvido. Ele vai tentar 1, 2, 3, 20, 30, 300 e vai perceber que não adianta. Que nós já temos o nosso caminho traçado. E aí, nossas companhias serão só dos bons espíritos, as nossas influências só serão as melhores. E a gente vai chegar lá, Graças a Deus, o seu amor, as suas leis. Jesus nos disse isso quando ele disse que nenhuma ovelha se desgarrará do rebanho de meu Pai, Ele estava dizendo isso, que a gente, por mais caminhos tortos que a gente possa trilhar, a gente vai se recuperar, vai se corrigir e vai se tornar um dia um ser puro, um espírito perfeito. Que bom, né? Nós ainda chegaremos lá, mas isso depende de nós. Cada um tem que fazer o seu trabalho. Não esperem uma varinha de condão vir fazer essa transformação. Essa transformação é fruto de um trabalho individual, de resistirmos às influências negativas, de buscarmos ambientes em que facilitam a sintonia com os espíritos bons, que buscam edificar a nossa jornada. E assim chegaremos a essa condição de espíritos perfeitos. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, gente.